Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Eu não sei a que hora vocês estão me assistindo. Eu novamente venho ao encontro de vocês, né? Pedindo, claro, para aqueles que gostarem, para curtirem, né? Para indicarem para os amigos e se inscreverem no canal. No que isso vai dar, eu não sei, mas todos os que têm 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 600 mil seguidores, um dia começaram com 5, 10, 20, 25. Essa é uma constatação lógica e que tem a ver com o que eu vou falar hoje. Eu, desde que nós entramos nesse período de pandemia, tenho tentado acompanhar as muitas manifestações científicas, dos estudiosos, para tentar compreender o que está acontecendo e, a partir dessa compreensão, tentar agir da forma mais segura possível. E todos os dias eu tenho, de algum modo, prestado, né, uma homenagem a pessoas como o Attila Marino, a Natália Pasternak, Miguel Nicoleles, Margarete Dal Como, Ethel Maciel, Drauzio Varela e Gonzalo Vecina e tantas outras pessoas que têm intervindo nos meios de comunicação para nos manter informados e muitas vezes para nos alertar sobre os muitos perigos que nós estamos correndo, né? Ainda mais considerando que nós justamente não estamos seguindo essas orientações técnicas, essas orientações das pessoas que estudam biologia, epidemiologia, infectologia, medicina, né, de um modo geral, e que tentam, né, nos ajudar. E o que me motivou, e daqui a pouco vocês vão compreender, o que me motivou a gravar hoje foi até uma manifestação, uma matéria a respeito de manifestações do âmbito do direito, né? Manifestações judiciais. São manifestações, pronunciamentos que também, ao longo desse ano e um pouco mais de ano, têm se acumulado também, né, no nosso cotidiano, que são manifestações judiciais que decorrem de provocações de diversas partes interessadas, né, na comunidade, né, a respeito dos inúmeros conflitos que também vão surgindo em razão da crise sanitária. Faz, então, um pouco mais de um ano que, no, no enfrentamento, né, ou para enfrentar a pandemia, né, algumas ideias, né, algumas sugestões que vão surgindo a partir de estudos, de avaliações científicas, são sugestões que vão sendo oferecidas, muitas são seguidas em muitos países, né, mas, lamentavelmente, no Brasil, nós não estamos tendo a prática de seguir essas sugestões, por uma série de razões, mas eu já menciono a razão principal. Vejo que logo que eclodiu, né, a crise do coronavírus, da Covid-19, né, havia nos primeiros tempos uma
uma orientação oficial que vinha na pessoa do ministro da Saúde da época, de que nós teríamos muitos problemas, muitas dificuldades, e de que nós precisávamos restringir a circulação de pessoas no máximo que nós pudéssemos. Ali também foi aventada a necessidade de que houvesse eventuais lockdowns, né, restrições severas de circulação de pessoas, que esses lockdowns precisariam ser aplicados de tempos em tempos, não era o caso de se fazer lockdown de longa duração, né? Esses lockdowns seriam intercalados com restrições em dias da semana, em certos horários, são os toques de recolher que existem, restrições assim, de tipo de lei seca, mas eram várias as ideias que eram propostas a fim de efetivamente reduzir a circulação de pessoas. E por que reduzir a circulação de pessoas? Para evitar que o vírus, né, e assim eu aprendi, que o vírus, que é de fácil disseminação, né, por vias respiratórias, ou seja, é um vírus que se dissemina no contato próximo entre pessoas que, que falam perto das outras, que conversam, que comem perto das outras, e que, portanto, quando se juntam muitas pessoas em eventos, por exemplo, de aglomeração, essas pessoas tendem naturalmente a, digamos assim, trocar, né, de vírus, digamos, né, disseminar o vírus reciprocamente. Em função disso, seria necessário esse tipo de restrição para evitar os contatos sociais, para que evitar restringir os contatos pessoais, para controlar o espalhamento do vírus da doença, da Covid-19, né? O vírus SARS-CoV-2. Isso tudo começou, portanto, assim, em março de 2020, né? Também ali houve um titubeio inicial, evidentemente, os estudiosos estavam ainda avaliando o que era, né, o que era o vírus, né? Tanto que naquela época havia muito mais do que hoje uma preocupação com a, o possível contágio por contatos com superfícies, né? Hoje isso já não é tão destacado, né? De início havia inclusive uma orientação mais rigorosa, por exemplo, de passar álcool em gel nas compras, não ter contato com superfícies lisas. Claro, que essas orientações se mantêm na medida em que você precisa manter as mãos limpas, mas efetivamente o que ficou consensual é de que o modo mais propício ao espalhamento do vírus é sim esse contato pessoal. Daí, como eu disse, ainda que houvesse no começo alguma dúvida, depois ficou consensual, né, de que o uso de máscara é indispensável, né? Máscaras de pano, hoje com mais ênfase na possibilidade, aqueles que podem usar máscaras de outros modelos um pouco mais seguros, N95, eu não tenho como entrar nesses detalhes técnicos, né? Mas, enfim, de qualquer forma, parece não haver hoje margem para dúvida sobre a importância do uso de máscara. Parece não haver margem, repito,
para essa dúvida, muito embora eu acabarei comentando alguma situação em que pelo menos alguém, uma pessoa, põe isso em dúvida, alguma pessoa que nós conhecemos. E também, desde logo, desde os primeiros meses de disseminação da doença ao redor do globo terrestre, é um globo, né? Ou é terra plana? Não sei. Eu sempre pensei que fosse um globo, mas isso também tem sido posto em dúvida, né? Mas, enfim, um consenso que se estabeleceu também com relativa rapidez é de que nós não temos, como comunidade global, a possibilidade de controlar a disseminação dessa doença da Covid-19 sem que haja um esforço pela vacinação rápida e em massa da população mundial. Daí que um esforço também dessa natureza global foi empreendido para que, em tempo recorde na história da humanidade, nós passássemos a ter acesso a um número até já bastante grande de opções de vacinas, de imunizantes para que a gente tenha essa possibilidade de conter, né, a disseminação do vírus. Claro, isso tem que ser vacinação o mais rápido possível para todo mundo. Acontece que, então, assim, eu já expondo, digamos, um resumo do que nós tivemos de desenvolvimento em termos científicos, né? A questão é que nós vivemos um tempo em que a humanidade consegue criar, desenvolver e até colocar no mercado uma vacina ou várias vacinas, né? Nós sabemos pela experiência, não apenas científica, mas histórica, e aqui, quando eu falo de experiência histórica, é uma remissão obrigatória à chamada gripe espanhola, que assolou o planeta ali entre 1918 e 1920, com várias ondas também. E, naquela ocasião, nós tivemos, ora se não fazemos parte dessa mesma humanidade, nós tivemos uma difusão enorme, não na velocidade de hoje em dia, mas uma difusão enorme de fake news, de, é, de curas milagrosas, né? E também um esforço em busca de vacinas. Imagine, naquele tempo, pela Fiocruz e pelo Instituto de Butantan, que já havia, ambos já existiam na época, né? E também foi estabelecida a necessidade de uso de máscaras, de distanciamento social. Então, isso são ideias que vêm de 1918, 1919, 1920, que nós apenas reaplicamos agora. Não obstante essa experiência histórica e as orientações científicas, o que nós temos hoje, e hoje eu digo 2020 e 2021, nós temos um processo absurdo de difusão de falsidades, de distorção de dados, né? de
difusão de falsas curas, de charlatanismo e até de mau uso do discurso religioso, né? Então, infelizmente, nós tivemos ao longo desse último ano, desses últimos 13, 14 meses, né, inclusive o uso da máquina religiosa para também, né, difundir informações desencontradas, né? Ao longo desse ano, né, alguns remédios, claro, né, em março, abril, maio de 2020, né, alguns remédios foram testados para mitigar a mitigar a virulência do SARS-CoV-2, né, para reduzir, né, os efeitos que o vírus causa no organismo das pessoas infectadas, né? Só que alguns desses remédios tiveram a sua eficiência descartada em pesquisas científicas. Apesar disto, né, apesar disto, muitas pessoas, né, muitas, inclusive não médicas, continuaram, né, continuaram advogando, né, a eficiência de drogas, né, que foram demonstradas como não eficientes. E aí, né, eu quero fazer menção, né, inclusive, a orientações desencontradas dos próprios órgãos, né, responsáveis pela saúde, pelo exercício das profissões médicas no Brasil, notadamente o Ministério da Saúde, que nunca, nesse período todo, fez uma campanha na imprensa, na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, uma campanha efetiva, uma campanha assertiva, por exemplo, em prol da necessidade do uso de máscaras. Não há notícia de que o Ministério da Saúde tenha feito campanhas enfáticas, né, que eram necessárias para incentivar as pessoas a manter o distanciamento social. Diferentemente do que aconteceu em outros países, e a gente vê isso ao longo do processo, diferentemente de outros países, nunca uma autoridade brasileira foi, e era necessário que houvesse acontecido isso, foi enfática para dizer às pessoas: não é para fazer festa de fim de ano, não é para fazer festa de aniversário, não é para fazer confraternização de fim de ano. Não. O presidente da República, e era inevitável chegar a ele, o presidente da República tirou férias no fim do ano, foi para a praia, confraternizou com as pessoas em público. Ou seja, a mensagem governamental que deveria ter sido sempre abraçada com a ciência foi uma mensagem, no mínimo, dúbia. Foi uma mensagem para, no mínimo, deixar as pessoas com dúvida, deixar as pessoas inseguras sobre o que era certo. E o que era certo, e aí não é o Gerfran, não não é um palpiteiro qualquer que está dizendo, era um consenso, já desde pelo menos março de 2020, um consenso de que as pessoas deveriam manter a higiene das mãos, usar máscaras e se esforçar pelo distanciamento social. Se esforçar pelo distanciamento social poderia implicar aqueles lockdowns, ainda que periódicos, poderia sim, poderíamos não ter tido, mas no mínimo nós teríamos de ter tido uma mensagem oficial do Estado brasileiro
em prol das medidas preventivas de verdade. No entanto, as medidas preventivas de verdade que foram, de verdade, entre aspas, que foram incentivadas foi o uso de remédios cuja eficácia não foi provada. E aí eu falei do Ministério da Saúde e considero também lamentável que essa dubiedade, essa ambiguidade discursiva tenha sido também aquela norteada pelo Conselho Federal de Medicina, que deixou aquela mensagem de absoluta é, 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 incongruência, eu diria, né, muito pouco lógica, a dizer o seguinte: ora, o médico pode receitar o que quiser, como quiser. Mais ou menos essa a mensagem. Mas o médico pode receitar, está de acordo com os, digamos assim, com os protocolos, né? Receitar mastruz com leite para curar a Covid, e, quer dizer, porque o mastruz com leite seria off-label. O presidente Jair Bolsonaro gosta de usar essa expressão, assim, off-label. Ele não sabe o que está falando quando ele diz essas coisas, mas ele pega a conversa que ele gosta, que ele ouve falar, né, no ambiente lá em que ele convive, e fica passando adiante nas lives dele aí das quintas-feiras. Mas, vejam, toda essa insensatez de o Estado brasileiro não ter incorporado as suas mensagens oficiais a, as comunicações baseadas nas conclusões científicas, é, contaminou o direito. E é disso que eu vou falar ao fim. Contaminou o direito porque também no Ministério Público e na magistratura do Brasil, esse discurso não científico, esse discurso do eu acho que é assim porque veio no grupo do WhatsApp, ou eu acho que veio assim porque o remédio XYZ, segundo estudos da Academia de Altos Estudos de Medicina da Bielorrússia, segundo pesquisa implementada por um ilustre médico do interior do estado de Montana. Então, esse remédio ele tem eficácia e tem de ser usado. E, no Brasil, promotores de justiça e até procuradores da República ajuizaram ações buscando obrigar municípios, estados, a usarem remédios não cuja, cuja eficiência não foi confirmada por estudos científicos realizados conforme os padrões e as exigências internacionais. Culmina que, e aí finalmente eu vou chegar aonde eu quero chegar, culmina que, e eu vou inclusive apresentar a notícia, nos últimos dias, né, nós temos aí, juízes usam informação falsa sobre a OMS para fundamentar decisões. Juízes do interior de São Paulo, né, para
decidir que lockdown não poderia ser, restrições à circulação não poderiam ser implementadas em suas jurisdições, né, chegaram a apontar que a Organização Mundial da Saúde teria apelado a governantes que não usassem o lockdown, porque não existe comprovação sobre a eficácia da medida do lockdown. Isso é uma conclusão que jamais foi adotada pela Organização Mundial da Saúde, né? E aí fica a questão, e aqui já uma questão para os estudantes de direito. É possível, né? É possível que a ideia de autonomia para julgar, né, de livre convencimento motivado, né, de persuasão racional, expressão que se use, é possível que o juiz fundamente a sua decisão a partir de premissas científicas, aí uma contradição em termos, a partir de premissas alegadamente científicas ou premissas falsas, baseadas no que não é comprovado ou não é consenso na ciência. Ou seja, é possível usar uma premissa de fato da ciência, assim falsa, para fundamentar a decisão, né? Ou ainda, não estaríamos nós, aplicadores do direito, vinculados, né, aos consensos científicos, inclusive alguns consensos científicos da própria ciência do direito, quando se exige que uma sentença não contenha, por exemplo, contradição, o que se está dizendo é tão somente que a sentença ela tem de ser um discurso necessariamente lógico. A sentença não pode ser contraditória porque ela precisa ser lógica, né? Então, nós estamos vinculados à lógica e, efetivamente, nós precisamos estar vinculados aos consensos científicos. Não faz muito tempo, eu apreciei uma questão, inclusive, em que eu faço uma reflexão acerca do próprio conceito de controvérsia. Porque na CLT existe um artigo, o artigo 467, que é uma regra a respeito da quitação, que deve ser imediata, das parcelas incontroversas. E aí há é uma situação bastante curiosa no processo, porque, à primeira vista, controvertido é o que se estabelece como controvertido na defesa do réu, na contestação, né? Mas existem aquelas controvérsias que são falsas controvérsias, porque imagine que se na defesa o réu estabelece uma controvérsia sobre algo que é documentalmente indiscutível, digamos. Essa é uma falsa controvérsia. Essa é uma controvérsia que é apenas discursiva, é porque a parte contesta, invocando, sei lá, o princípio da eventualidade. Contesta, mas a matéria não é controversa por natureza, né? Então, eu me lembro que nessa decisão eu fiz uma digressão acerca
justamente dessa história da Terra plana, né? Se alguém, numa contestação, num processo, defende assim, não, mas é porque a Terra é plana. Isso não é uma controvérsia, né? Isso é uma pseudo, uma falsa controvérsia. Isso é uma controvérsia inventada, né? Ah, então, é um argumento inventado. Não existe a Terra, por mais que existam os doidos, com perdão das pessoas que até sofrem de problemas psiquiátricos, mas são pessoas totalmente perturbadas no seu senso sei lá, de humanidade, essas que dizem que a Terra é plana. A forma esférica, geóide do planeta Terra não é controvertida. Não é controvertido. Né? Os estados dos corpos físicos, líquido, sólido ou gasoso, não são matérias passíveis de controvérsia. A lei da aceleração da gravidade. E vejam, não é que a ciência, e aí está o segredo, não é que a ciência seja o campo das certezas absolutas. Pelo contrário, a ciência é o campo dos verdadeiros questionamentos. Ocorre que os questionamentos têm de ser fundamentados. Sendo assim, se os questionamentos têm de ser fundamentados, né? Enquanto não houver questionamento fundamentado para um consenso científico, deve valer o consenso científico atual, contemporâneo. Né? E é aí que eu quero concluir para dizer que não não é admissível, não é? Não é crível, não é aceitável que um juiz decida com base em distorções discursivas, que o juiz decida falseando, não é, informação de um organismo como a OMS. Em última análise, é incompreensível que um juiz decida ecoando conversas de grupos de WhatsApp sem fundamentação científica. O juiz não pode ser a tiazinha ou tiozinho do WhatsApp. Um promotor de justiça não pode ser o, 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 o tiozinho do Instagram, que fica. Com perdão dos tios e das tias, claro. Né? Não pode ser quem replique tolices, muitas vezes, de órgãos de imprensa que já estão sendo investigados justamente porque são difusores de fake news, difusores de falsidades. Então, é preciso ter muita atenção a isso, e eu, sinceramente, eu já estou com pena dos cientistas. Eu estou com pena das pessoas que procuram estudar, que estão lendo livros, que estão nos laboratórios, que estão nos hospitais correndo o risco de pegar doença, né, para ter o seu esforço desmoralizado por esses difusores de falsidades que são, é triste dizer isso, mas que têm como líder o presidente do Brasil, que faz um contra-esforço, né? Que faz um esforço de confusão nas pessoas. Ao não usar máscara, ao criar factoides até envolvendo a máscara, né? de,
chegar a mencionar estudos fantasiosos, né, a respeito do uso da máscara e até a dizer, no mínimo com imprecisão, de que, por exemplo, a chanceler alemã Angela Merkel, de repente, teria ficado contra as medidas de restrição de circulação dos seus compatriotas alemães. Então, esta era a mensagem de hoje, e agradeço mais uma vez àqueles que tiveram a paciência de assistir até o final, e muito obrigado. Até a próxima.